Mas conta aí, de onde você nasceu, cara? Nasci no Guarujá, no bairro Santo Antônio, cara. Conhece isso daí? Não, onde bairro fica? Santo Antônio, uma comunidade, e lá cresceu também o Condzilla, não sei se você conhece o Condzilla, morava na esquina da minha casa, por exemplo. Então, assim, eu via desde pequeno que as pessoas saíam de lá com empreendedorismo, porque querendo ou não, o Condzilla, ele realmente empreendeu alguma coisa. E na comunidade ao lado, né, da minha, que a gente chama de Vicente Carvalho, adivinha quem nasceu lá? Quem é de lá? Charles do Bronx. Charles Bronx é de lá também. Então a gente sempre viu essas pessoas meio artistas, não sei se é artista, né, e tal, enfim. Mas eu sempre via que as pessoas de fato mudavam de vida empreendendo alguma coisa, né? Sempre tinha que empreender. Condzilla empreendeu, né? E a gente via também outras pessoas lá da rua, etc e tal, da comunidade, que tinham um pouco ali o carro diferente, a casa diferente, que eles tinham comércio, alguma coisa do tipo. Então eu sempre vi que empreender, querendo ou não, cara, te torna diferente. Te torna diferente, tem um resultado diferente. Então ali eu vi isso. Cresci, né? Nasci, cresci ali. E aos meus 13 anos eu tive meu primeiro contato com o digital. De que jeito? Eu jogava um jogo... Mas você tinha uma estrutura familiar boa? Como é que era? Foi Não, fácil pra você? Minha mãe era faxineira, mano. De verdade mesmo. Minha mãe é faxineira, mas não é faxineira que chama, camareira. Camareira. Camareira é aquelas que realmente limpam em hotel. Minha mãe trabalhou em todos os hotéis ali. Santos, Guarujá, ela trabalhou em muito hotel mesmo. E seu pai? Meu pai era açougueiro. Ele fazia coisa no Pão de Açúcar. Então, de estrutura familiar, de empreender, de negócio, você não tinha, né? Não tinha. Não tinha alguém, tipo, que eu via ali, cara, esse cara empreende. Não tinha ninguém da família. De fato, era mais olhando, assim, vizinhos e tal, pessoas ali no meio da... Vai passar fome nunca? Não, passar fome não. Até seria injusto isso com a minha mãe, porque mas ter as coisas do melhor não tinha? Também não tinha. A gente nunca passou fome, mas eu digo que, tipo, tinha a vontade, a gente passou vontade. Eu não posso falar que a gente passou fome porque minha mãe trabalhou demais, mano. Então, assim, quando minha mãe ia, né, fazer toda a faxina ali nos hotéis e tudo mais, cara, tinha jeito que ela saía, tipo, 6 da manhã, voltava 6, 7 horas da noite pra ganhar R$ 1.100 pra criar eu e minha irmã. E, tipo assim, não tem como falar, cara, Thiago passado, não. Porque minha mãe realmente dava o sangue ali pela gente. Então, assim, determinação eu aprendi com a minha mãe, desde cedo. Minha mãe fascinava e até hoje eu olho pra ela e falo, essa mulher é guerreira, sabe por quê, velho? Que é poucos que têm essa capacidade. Hoje a gente, por exemplo, ganha dinheiro com a internet e tudo mais, mas, cara, eu bato uma palma pra essa galera. Porque, realmente, difícil não é ser, tipo, ganhar dinheiro com o digital. Difícil é você acordar cedo, ver seus filhos ali, trabalhar e tudo mais. E meu pai já tinha terminado com a minha mãe ali quando eu tinha 5 anos. Então era só eu, minha mãe e minha irmã dentro daquela casa. E depois, como é que foi? Você conheceu e com aí, 13 por exemplo, anos? Você conheceu o primeiro trabalho ou a primeira coisa na internet? Primeira coisa que eu vi, porque eu jogava um jogo de rato. Vocês vão conhecer aí o Transformice, não sei se você já viu. Era um jogo de rato que basicamente você tinha que pegar queijo e voltar pra toca. Muito louco, né? Mas ainda existe. E aí o que acontece, né? Esse jogo, o que aconteceu? Eu criei um pirata com 2 amigos. Eu tinha 2 amigos nessa época, com 13 anos de idade, eles tinham mais ou menos essa idade também, e a gente criou esse jogo pirata. Graças a Deus não deu certo, eu sempre falo isso, porque senão tava preso, né? Pirataria embaçada. Mas eu criei esse jogo e a gente ganhava dinheiro, Mike, com crédito. Na verdade, a gente ganhava crédito no celular. A pessoa pagava ali o crédito no celular e tinha um morango. O morango era a compra do jogo, era tipo o dinheiro do jogo. E as pessoas compravam o morango, dava pra comprar a pele do rato, etc e tal. Meio que mexia no ratinho todinho e aí a gente ganhava um pouquinho com isso. Micharia. Não digo pra você que eu ganhava dinheiro, não ganhava. Tipo, micharia mesmo. Era mais crédito no celular, essas paradas mesmo. E aí foi aí mais ou menos que eu conheci o digital. Eu vi que dá pra transacionar alguma coisa no digital com 13 anos. Ali abriu sua visão, né, cara? Abriu minha visão. Falei, putz, dá pra fazer alguma coisa. E aí o que acontece? A gente gosta de te falar um pouco da trajetória. E você estudava? O que você fazia? Nada. Estudava nada. Eu gostava de mexer no computador. Cara, eu gostava tanto de fuçar. Era até aquele cara que gosta de fuçar, que eu já me envolvi no negócio de tentar hackear sei lá o quê. Eu queria ser aquele nerd. Eu gostava dessa parada. Porque eu ficava o dia inteiro no computador, ficava fazendo isso. De vez em quando ia pra rua brincar, jogar bola e tal, mas ficava só mais no computador. Estudar? Estudava. Estudava na escola pública, mas eu vou te falar. Mano, vou te falar um negócio pra você, velho. Cara, a minha escola era muito louca, porque era período integral, velho. Era das 7h30 da manhã até as 3h30, quase 4 horas da tarde. Pra minha mãe era uma maravilha. Que ela ia faxinar, voltar, eu tava na escola ainda, praticamente, ou então às vezes ela voltava mais tarde, já tinha chegado, mas era o dia inteiro, mano. O dia inteiro na escola. Você é doido? Mano, tanto que eu fiquei puto de tanto estudar, velho. O dia inteiro, aí eu falava, cara, eu tenho que sair disso aqui. Comenta aí se você também já passou por isso, já de estudar. Já passou por isso. Se você é do Tancredo Neves, lá de onde eu tô falando, não estudei onde eu estudei, cara, era tempo demais, Mike. E era assim, interessante que lá onde eu estudei, 50% das pessoas viraram a vida errada. Porque a gente morava bem ali perto da onde as coisas acontecem mesmo na comunidade. Então, graças a Deus, eu tive realmente uma outra visão que minha família, dou esses méritos pra minha família, que sempre foi uma família com base cristã, que me ajudaram pra caramba, tipo, Thiago, certo, é isso aqui, me mostraram realmente os valores das coisas. E, putz, porque ali o ambiente que a gente cresce também tem isso. Então, assim, aonde eu estudei ali, cara, pra quem conhece aquele lugar sabe que, tipo, metade das pessoas foram pra coisa errada, velho. Então, por conta da minha família, eu agradeço muito e sou muito grato a eles. Então, foi ali que eu estudei.
Com 13 anos, você viu um pouco desse mercado de jogo. Pouquinho, coisa pouca. Começou a ganhar uma graninha. Depois, aí, seguinte, tive que parar. Por quê? Via minha mãe toda hora faxinando, eu falei, mano, tem que fazer alguma coisa. Quando eu fiz 14 anos, por exemplo, 14, quase 15 anos, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, porque não dá pra me pedir dinheiro pra minha mãe, não tinha coragem. Nunca pedi. Você pode, cara, ela não dava, até ela não dava, mas nunca pedi, porque não tinha a coragem de ver minha mãe faxinando e pedir um dinheiro pra ela. Eu achava sacanagem. E minha mãe tinha hérnia de disco. Na verdade, ainda tem essa hérnia de disco. Ela trata e tudo mais, mas eu acho que não tem cura essa parada. Mas enfim, hérnia de disco é uma coisa nas costas onde dói pra caramba. Eu via ela, eu ficava com muito, dava muita tristeza. Eu olhava, cara, não é isso aqui. Eu preciso fazer alguma coisa. E foi aí que eu fui virar menor aprendiz, empacotador no supermercado, lá em Santos. Supermercado Forte da Barra. Também sou muito grato. Todo lugar que eu passei, eu sempre agradeço, sempre porque foi um lugar que fez sentido para onde eu estou hoje. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer, empacotar compra, e lá no Mercado Forte da Barra, que é lá em Santos, muita gente com dinheiro vai lá. Fica quietinho aí, fica quietinho. Que sou meio hiperativo assim, então, vocês vão ver. O povo, o povo vai Enfim, vamos lá. Não, eu sou hiperativo, velho. Eu vou falar aqui pra caramba, você fica... Meu, você não tá ligado? O pessoal que segue lá no canal, isso tudo, os caras, meu, o Thiago não para, tudo que eu sou meio doido mesmo. Mas vamos lá. Então, assim, comecei a empacotar lá em Santos, e o que aconteceu? Né? Eu comecei a ver as pessoas que, cara, tinham grana. Eu não tinha esse ambiente. Mas você começou a ver a galera, né? Eu comecei a ver a galera. Como o cara, Mike, fazia uma compra, gastava 5 mil reais. Eu falava, mano, o que é isso? Cara, minha mãe trabalha o dia inteiro, ganha 1.100, 1.600, sei lá quantos, e a pessoa que fazia uns 5 mil reais de compra, foi aí então que eu pedi pro gerente lá deixar eu fazer entrega, porque até então o menor aprendiz não podia fazer entrega. E aí eu empacotava e ele me liberou para fazer entregas na casa do pessoal. Foi aí que eu fui na casa de várias pessoas. Fui nas torres lá em Santos, pra quem conhece Santos lá. Tem as torres que é, cara, muito da hora. E aí eu cheguei lá, eu vi o pessoal com granas, carros, eu falava, mano, esse pessoal aqui ou nasceu rico. Eu tinha aquela crença limitante que muita gente tem, querendo ou não. Ou nasceu rico, eu não sei, cara. Porque, tipo, como que alguém realmente paga 5 mil reais numa compra? Como que alguém tem um carro assim, uma casa desse jeito, um apartamento desse jeito? Não passava pela minha cabeça. Foi aí que eu tomei uma decisão de fato de perguntar. Então, eu acho importante você ter isso, você ser questionador, você não ser comparador. Tem gente que se compara demais. Ela quer se comparar. Se você começar a se comparar, cara, com o Thiago e com você, ai, nossa, eu também tô na mesma que o Thiago. Antigamente eu era a mesma coisa que o Thiago, mas hoje, aí eu não consigo fazer nada, tô me sentindo ruim. Você não pode se comparar, você tem que se questionar. O que o Thiago fez que eu não fiz? Pra onde que o Thiago foi que eu não fui? O que o Mike fez? O Mike veio do zero também. O que o Mike fez que você não fez ainda? Aonde que ele mexeu os palitos? Então, eu acho que ser questionador e não comparador é muito importante. E aí o que acontece? Eu comecei a perguntar. Até uma vez que eu fiz uma entrega para uma mulher lá em Santos, eu perguntei para ela o que ela fazia. E aí o que acontece? Eu cheguei lá na garagem dela, fiz a entrega para ela, eu vi uma Santa Fé, Mike, um carro gigante lá. Eu subi na sala dela assim, ó, era gigante. Sala gigante assim, ó. Hoje eu tenho 2 salas aqui, mas era grande a sala dela também. Então o que acontece? Eu perguntei para ela, meu, o que você faz? Né? Como que você ganha dinheiro? Perguntei. Eu tive que tomar isso porque, mano, não tava... Cara, era outra coisa. Eu via as coisas na comunidade, era tudo muito pequenininho. Quem ganhava dinheiro, lógico, era a pessoa que empreendia, mas as pessoas achavam que também que tinha que fazer concurso público. E aí eu perguntei. Ela falou, eu comecei com meu marido do zero, comecei a vender roupa. E hoje a gente tem umas lojas bacanas aqui em Santos. Tem toda a Baixada. Eu falei, cara, você começou do zero? Falou, isso, eu e meu marido. E aí eu entendi que tinha pessoas que começavam do zero, de fato, empreendendo e conseguia realmente mudar de vida. E foi aí que eu entendi que vender também é legal. Você precisa entender de vender. Eu acho que o cara que nem todo mundo diz, habilidade que vai mudar a sua vida, é tráfego, isso eu não acho, cara. Eu não acho. Se fosse assim, cara, os homens mais ricos do mundo seriam gestor de tráfego. Elon Musk não é gestor de tráfego, Bill Gates não é gestor de tráfego. Os caras sabem vender, são bons vendedores. Essas habilidades vão te ajudar pra caramba, mas o que mudou minha vida foi venda. Entender como que vende, entender comportamento, entender tudo sobre vendas. Então, isso me ajudou pra caramba. E foi daí, então, né, eu saí, depois eu tive que sair, mas com esse ânimo em mim. Cara, eu vou mudar minha vida porque eu vi que dá pra começar do zero. Eu vou vender, vou fazer alguma coisa e tudo mais. Vou empreender em cima disso. E aí eu saí de lá. Ganhei R$1.400 na minha rescisão. Até brinco com a Natália, minha esposa, porque ela também foi menor aprendiz, né, nessa época. A gente também, ela veio de lá, perto da comunidade minha e tal. Conheci ela lá. E eu brinco com ela que ela ganhou R$400 na rescisão dela. 400 conto. E eu ganhei 1.400. Ela fala, você ganhou mais que eu. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses 1.400... Mas você era mais antigo que ela, não era? Eu peguei esses 1.400 e aí o que eu fiz? Eu fui lá e comprei um curso de barbeiro. Comecei a cortar cabelo. Por quê? Porque eu via também na comunidade que os caras barbeiros ganhavam dinheiro. Ganhava grana. Ganhava. Até hoje, o cara mais respeitado da comunidade é o barbeiro, velho.
Todo mundo respeita o barbeiro. Você que tá aí na comunidade, você sabe. Você quer deixar o cabelo na régua, você quer fazer o nevô no final do ano, né? Nevô é quando os caras jogam o brancão. Tá ligado. E aí, bicho, eu até falei aqui, turma, ó, comenta aqui, ó, corta o cabelo do Mike, porque eu tenho tudo aqui pra cortar, vocês vão ver um vlog eu cortando o cabelo do Mike. Comenta aí. Não, comenta. Se tiver uns 100, 200 comentários, você tá lascado. Daí eu vou cortar aqui, eu vou vir lá de BH só pra cortar o cabelo aqui. Então beleza, eu vou cortar o cabelo dele. Então, turma, eu comecei a cortar o cabelo dos meus primos primeiro enquanto eu fazia o curso. E minha mãe sempre me falava, Mike, que eu, por exemplo, não terminava nada que eu fazia. Ela falava, Thiago, você tem que terminar alguma coisa. Porque eu comecei curso de inglês, não terminei. Comecei barbearia, não terminei. Por quê? Eu era sempre da aplicação, eu sempre falo isso, cara. Tô conversando com alguém, eu sempre falo, eu nunca fui aquele cara de estudar muito. Só que eu era aquele cara que o que estudava, aplicava. Então, o que eu estudava, eu ia para casa e aplicava o dobro. Eu acho que está faltando isso em você também. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria está faltando. Então, o que você precisa fazer? O que você aprende, você não pode guardar. Ah, eu estou esperando o momento certo. Não, você tem que aplicar. Enquanto você ficar esperando o momento certo, nada vai acontecer, velho. Estou falando isso aqui realmente porque eu vivi isso. Enquanto você ficar esperando o momento certo, nada vai acontecer. Você precisa apenas começar e as dúvidas que você tiver, isso vai tirando ao longo do tempo. Então, eu começava a cortar, fazia besteira no cabelo dos meus primos, que eram meus cobaia. E aí depois eu estudava de novo, fazia uma besteira, você tinha que ver, tentava fazer um risquinho, sangrar pra caramba o risquinho que eu não manjava de Gillette. Meu, eu fiz só porcaria no cabelo dos meus primos. E eles confiavam, eu falei, vocês é maluco, velho. E aí o que aconteceu? Que loucura. Sério, mano. E aí o que aconteceu? Eu comecei a cortar. E aí quando eu comecei a frequentar o curso, já não conseguia mais realmente aprender. Por quê? Porque eu aplicava tanto, Mike, eu descobria tanta coisa por conta, que eu já não estava aprendendo mais com o curso. Isso que é também ser autodidata. As pessoas acham que ser autodidata é você nascer um gênio. Não, o Thiago é um gênio. Não, você desenvolve isso. Como? Você está precisando de alguma coisa e tal? Pesquisa no Google. Cara, quantas vezes eu não sabia fazer o pezinho porque ainda não estava passando no módulo do curso? O que eu fiz? Fui lá e pesquisei como fazer pezinho quadrado. Ia no YouTube e viu algum vídeo? Ia no YouTube e vi o vídeo. Ia ver o vídeo. Ou então pesquisava lá como fazer pezinho fininho, como fazer costeleta, como não cortar o cliente. Eu pesquisei um monte de coisa. Por quê? Porque eu precisava saber disso. Às vezes você está esperando que as pessoas criem alguma coisa para te ajudar. Cara, por mais que você esteja num curso e tal, você precisa ser autodidata. E não é você ser um gênio, nascer um gênio. É você simplesmente tomar partido de algumas coisas. Enquanto você ainda não descobrir que você precisa ser assim, você vai ficar para trás. Basicamente isso. Então, isso já é uma dica pro pessoal, né? Com certeza. Ser autodidata. Ser autodidata. Ser autodidata não Se é vira ser nos gênio. 30, meu irmão. Ser autodidata não é ser gênio. Você desenvolve essa habilidade. Você precisa pesquisar por conta própria aquilo que você está precisando. Ah, Thiago, não sei fazer tráfego. Pesquisa. Ah, Thiago, não sei. Pesquisa. Então você precisa pesquisar. Então o que aconteceu? Então eu comecei e tal a cortar cabelo, abri a garagem da minha casa lá na comunidade de Santo Antônio. Abri a garagem, comecei a cortar cabelo. Os caras, meu, você tá louco e tal, abri. E aí no primeiro dia, sempre falo isso, cara, não foi ninguém no primeiro dia. Normal. Ninguém. Nem os primos. Pois é, aí tinha duas opções. Ou eu ficar desanimado e simplesmente desistir, ou eu continuar. O que eu fiz? Falei, vou continuar, cara, porque a grande maioria desiste. Eu quero ser diferente da grande maioria. Se fosse fácil, eu chamava fácil. Se fosse fácil, tá todo mundo rico. Se fosse fácil, mas não é. Então o que acontece? Você precisa entender que as coisas levam tempo. E por mais que você faça tudo, você precisa respeitar o processo. O processo é importante, Mike. Eu entendi isso. Então o que acontece? Eu comecei a entender que poucas pessoas iam. Tinha gente que zombava. Tinha gente da própria família que falava, Thiago, ficou maluco, abriu lá na favela o negócio. Tá... E aí? Abri. Normal. E aí o que aconteceu? Comecei a cortar um e outro. Um por dia. Às vezes tinha dia que também continuava sem cortar nenhum. Aí começou a aparecer pessoas, Mike, cortar o cabelo do filho daquela fulana, cortar o cabelo disso, aquilo. Os meus amigos de escola começaram a aparecer. E eu fui cortando tanto cabelo depois, porque eu continuei, tive resiliência para continuar. O que aconteceu? Eu fiquei famoso na escola pelo barbeiro, o empreendedor barbeiro. Cara, os caras me davam uma moral na escola porque, cara, o Thiago é barbeiro. Te falei, lá na comunidade os caras respeitam os barbeiros. E aí o que aconteceu? Eu comecei a cortar tanto cabelo que a escola quase inteira cortava o cabelo comigo. E eu fiquei conhecido por isso, cara, o bicho empreende. Desde aquele tempo lá eu falava, caramba, velho, o cara, ele teve coragem de abrir a barbearia, que nem todo mundo. As pessoas têm vergonha. Só que aí que tá, será que a tua vergonha é maior do que a tua vontade de mudar de vida? Se for, azar o seu, sabe por quê? Porque se tu tá vendo sua mãe precisando de ajuda, com hérnia de disco, e você não cria vergonha na sua cara, pra você parar de ter vergonha na cara, cara, não sei o que tá acontecendo, Mike, com essa galera. Sabe por quê? Porque assim, cara, eu tinha vergonha. Sempre fui aquela pessoa de ficar vermelho. Vermelho. Entrava em qualquer lugar, ficava vermelho. Você era vergonhoso e grava vídeo hoje no YouTube, canal com quase 700 mil inscritos, pois é. Com 1 milhão, 500 mil, grava vídeo pra caralho. Grava vídeo pra tá vendo caralho. como é que a vida é? Se você é tímido, é reprimido, não sei o que for, normal, aqui o cara era tímido e mudou totalmente. Mas eu era aquele tímido de ficar vermelho e travar, Mike. Então o que aconteceu? Mas a minha vergonha era menor. Você era tímido quando você foi conquistar sua namorada? Muito. Pra você ter uma ideia, cara, pra eu pedir ela em namoro, foi uma briga.
Eu fiquei travado, ela, não, calma, Thiago, calma, respira. Meu, juro pra você, Nath, ela tá aqui, juro pra você, meu. Foi mó doideira. E o que aconteceu, velho? Você precisa entender isso. Hoje eu tô casado com ela, lógico, mas assim, eu era fiquei essa até pessoa... surpreso, ele ter com 22 anos, com 19 já casou. Sou casado, cara. E vou te falar, casar mudou minha vida. Me deu muito mais dinheiro. Você vai casar. Falei pra ele, se ele vai Amém, casar. amém, amém. Vai casar, por quê? O casamento, ele edifica tudo. Então Deus abençoa a coisa, o negócio ainda vai, então é muito legal. Então o que acontece? Tá, vamos continuar aqui. Parei aonde? Barbeira respeitada, a escola inteira. Eu sou imperativo aqui, então vocês têm que É loucura, é normal, aqui é vida real. Então vamos lá. Parei lá, tá? Então o pessoal era respeitar, eu era respeitado, então ali cortava cabelo. E o que aconteceu? Só que eu sabia que eu não ia evoluir ali. É um ambiente que você não evolui, até você precisa entender. Aonde você tá determina o que você é, ok? Então você precisa entender que o seu ambiente, muitas das vezes, diz quem você é. É aquela famosa frase, eu não quero ser nenhum coach aqui, mas se tu andar com 5 idiotas, você vai ser o sexto, velho. É sério. Se você andar, mas é verdade, se você andar com 5 milionários, você vai ser um deles, não tem como, você pega hábitos, isso é automático. Então, eu comecei a entender isso. Você vai me perguntar, Thiago, como? Você estava lá e começou a entender isso? Lendo. Eu acho que o negócio da leitura é importante. Na verdade, ler não, escutar. Né? Eu nem gosto de ler. Detesto ler, velho, na boa. Eu gosto de escutar. Por quê? Porque eu sou um pouco hiperativo, como eu falei para vocês, então eu não consigo ler um livro. Eu gosto de escutar ele, então eu coloco um audiobook e escuto. Tá? E esses audiobooks, tá, de mentalidade e tudo mais, mudou minha vida também, cara. Porque, querendo ou não, isso é muito bom. E eu entendi que o ambiente... E só pra concluir, galera, essa parte de audiobook é legal. No próprio YouTube, se você jogar aí, ó, Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece, Pai Rico, Pai Pobre. Esses livros tem eles aí no YouTube, tá? De 4 horas, 5 horas de áudio. Então vale a pena demais, viu? Eu trabalhava lá na barbearia e só ouvindo. Cortava o cabelo só ouvindo. Os clientes, Thiago, opa, tirava o negócio e ouvia. Então vamos lá. E aí o que acontece? Eu sabia que eu tinha que sair de lá, só que eu tava fazendo, Mike, R$500 por semana. Querendo ou não, dava, sei lá, uns 2, quase 3 mil reais. Louco. Você tinha quantos anos aí? Pô, tinha 16, 15, 16 louco, anos. Você tava milionário já, quase. Não, era bom dinheiro, ainda mais pra quem dinheiro morava bom, na... pô. Cara, era um bom dinheiro. O que eu fiz? Eu precisava sair de lá. E tinha uma barbearia lá no Guarujá, a barbearia do Tio Will. Na frente da praia tinha galeria, na praia tinha uma galeria ali e lá tava a barbearia. Eu precisava ir pra lá. Só que aí que tá, pra mim ir pra lá eu tinha que ter um network, eu tinha que fazer alguma coisa. Como que eu ia fazer isso? Pra ir pra lá? Não tem sentido. Um jovem de comunidade ir pra uma das melhores barbearias da época lá no Guarujá. E aí o que eu fiz? Cara, preciso fazer um network. Aí que tá, tem muita gente fazendo network do jeito errado, Mike. O cara quer fazer um network só, me ajuda, isso, aquilo, me dá uma oportunidade. Não é assim, cara. As pessoas não querem saber dos teus problemas. Essa é a real. Ninguém queria saber do meu problema, que eu precisava evoluir. Eu precisava realmente fazer alguma coisa por ele e depois ele ia me retribuir. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou lá naquela barbearia e eu vou falar o seguinte, eu sou um dos melhores realmente ali cortando, porque eu era um dos melhores cortando ali na comunidade, e eu sou um dos melhores, eu vou te provar. Eu vou fazer um teste em vocês, vocês me aprovarem, eu trabalho de graça pra vocês. De graça. Minha mãe ficou doida, você tá maluco. Ganhando aí R$500 por semana, você tá maluco. Eu falei, mãe, eu tenho que mudar de ambiente, eu tenho que conhecer esse pessoal. E muitas das vezes, os seus pais, aquilo, não estão te aprovando, não é porque eles são teus inimigos, não. É porque eles querem te proteger. Muitas das vezes é isso. Na verdade, a maioria das vezes. O teu pai e tua mãe quer te proteger, porque na época deles, o que fazia sentido era um engenheiro ganhar dinheiro, um médico ganhar muito dinheiro, isso tudo. Ainda ganha, mas não se comparado realmente a algumas profissões do digital. Só para você entender que o teu pai ele quer te proteger, tá? Ele quer te proteger, a cabeça dele é essa. Não é que ele tá contra você, é porque ele quer te proteger. Mas não precisa fazer sentido para ele, só precisa fazer sentido para você. Tá? Então isso aqui é muito importante. Precisa fazer sentido para você e fazer sentido para mim. Então o que eu fiz? Mãe, eu respeito, tá? A sua opinião e tudo mais, eu sei disso, mas eu vou lá, tá bom? Então fui lá, cortei o cabelo do cara, ele falou, meu, você é muito bom mesmo. Ele aprovou e fui lá trabalhar de graça. De graça, cara. Aí eu falo, nossa, tô aqui agora, mente milionária, fui trabalhar de graça, agora vou estourar. Meu, deu 2 semanas, eu quase me arrependi. Cadê o dinheiro? Falei, putz, agora lascou, velho. Quero sair, quero fazer alguma coisa, não tenho grana. Tinha 2 ou uma. Ou eu cancelava essa porcaria que eu tinha feito, falei, putz, meti o louco. Tô trabalhando de graça pros outros. Ou eu cancelava isso e voltava à minha barbearia, né, pedia desculpa pros clientes, que eu falei que não dava mais, etc e tal. Ou simplesmente eu continuava e ainda dava o meu melhor pra esse cara ver que, cara, é impossível não eu pagar esse moleque. E eu dei o meu melhor. Over delivery, fazer mais do que você for. É legal, viu? Isso aí é legal. Isso aqui é legal, porque assim... Você tá no trabalho aí, no emprego, dependendo, não faça só o que te mandou, não. Tenta fazer sempre É verdade. melhor, que depois você vai colher lá na frente, viu? É verdade, porque assim, as pessoas elas falam, ai não, eu não fui paga pra isso, aquilo. Aí você tá sendo só mais um da maioria. Mas de fato, se aquele emprego ali, tá, ele não suga só você, você vê que tem uma oportunidade ali, cara, faz mais do necessário.
Não ache que o ponto final é aquele que você foi pago, mas leve aquilo ali como ponto de início. E quando você leva aquilo que você tinha que fazer como ponto de início, você se torna diferente. E foi o que eu fiz, comecei a cortar cabelo, conversar com o pessoal, e aí esse cara falou, não tem como eu não pagar esse moleque. Moleque, era moleque mesmo, o povo quase não cortava o cabelo comigo porque tinha medo, mas depois eu fui vendo cortando, começou a ganhar confiança. E aí o pessoal pagava tipo R$50 naquela época no corte lá. Tá, pagava R$50, então era um público legal. O público cortava na frente da praia, pagava R$50. Cara, cortei cabelo do goleiro do Palmeiras, antigo goleiro do Palmeiras, cortei cabelo de umas pessoas, empresários pra caramba. Então o que acontece? Comecei a cortar o cabelo dessas pessoas. E aí que tá, eu comecei a conversar com elas, porque era isso que eu queria saber o que passava na cabeça desse pessoal. Top, e aí comecei a conversar com os caras. E aí conversando com os caras, eu entendi que empreender, de novo, da mesma forma como eu tinha visto lá na comunidade, empreender é o que muda a vida. Eles falando, cara, eu sou empreendedor. Então, assim, 80, 90% das pessoas bem-sucedidas lá eram empresários. Não tem jeito. Você fala, Thiago é jogador, isso, aquilo. Aí tu pedia dica pros caras do que tá fazendo e os caras passavam pra você. Porque você tem que ter, por exemplo, você tem que ter uma mentalidade seguinte. Tem muita gente que fala, nossa, o Neymar ganha muita grana, realmente. Nossa, a Anitta ganha muita grana, realmente. Felipe Neto ganha muita grana, realmente. Luva de Pedreiro tá milionário, realmente. Mas e o cara que paga ele? Você não tem essa noção de que o cara que paga ele, esse cara ganha grana? Então você tem que ter essa mentalidade. Então assim, eu comecei a ver os caras lá atrás que estavam lá que empreendiam de verdade. E aí eu comecei de fato a ter essa noção, né, de que empreender e tudo mais. E aí o que eu fiz? Foi aí que eu tive o meu primeiro contato com o digital depois. Porque chegou um cara lá e me falou o seguinte, esse cara falou o seguinte pra mim, Thiago, ele viu perguntando, ele viu querendo saber e tudo mais, ele falou assim, Thiago, existem dois tipos de pessoa. Existem as locomotivas e existem os vagões. Os vagões são aquela pessoa que ela não quer saber de nada, ela só fica lá conversando, isso aqui, ela não quer saber, só reclama da vida, fala que não é possível pra ela, fala que as pessoas são um gênio, nasceu assim, só reclama. Ela nunca dá o braço a torcer. Sabe por quê? Porque ela sabe que ela não é disposta, não está disposta a fazer nada, ela quer que você não faça. Então isso é um vagão. É uma pessoa que, por mais que ela não está tendo resultado, você sabe que ela não vai continuar não tendo porque ela não corre atrás. E existe o segundo tipo de pessoa, ele me disse, as locomotivas. Que são as pessoas que realmente colocam o peito de frente, falam, não, eu vou estar aqui, eu vou fazer acontecer, por mais que eu não tenha resultado agora, eu vou ter. São pessoas que realmente querem fazer acontecer. Ele falou, eu vejo que você é uma locomotiva, moleque. Falou pra mim. Meu, isso me deu um baque. Eu falei, por que você fala isso? Ele falou, porque você tá aqui cortando cabelo, você é jovem pra caramba, você quer saber o porquê que as pessoas enriquecem e tudo mais, você vai evoluir, moleque. Eu levei aquilo pra mim. Tanto que até hoje eu falo locomotiva e vagão. Inclusive, se é uma locomotiva, comenta aqui embaixo. Você pode não estar tendo resultado agora, mas você vai ter. Então você coloca aqui, ó, eu sou uma locomotiva. Isso daqui vai ser muito importante. Então assim, eu comecei a ter essa ideia. Cara, eu sou uma locomotiva, véio. Sou a diferenciado. Porque quando você vê um trem, você tem vários vagões. Uma só locomotiva. Diferenciado. E aí o que eu fiz? Falei, cara, agora eu preciso empreender. Ele me disse que eu preciso empreender. Ele tinha me falado isso. Aí ele começou a falar o seguinte, Thiago, aproveita essa roda de pessoas que você tem em volta, você pode empreender para elas. Falei, como? Ele falou, pensa nisso. Comecei a pensar. Esse cara fez eu não dormir mais. Pensando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Jovem lá, bem jovenzinho onde estava. Tava com o quê? 17, 18 anos? Por aí, né? E aí o que aconteceu? Eu pensei, cara, sabe o que eu posso fazer? Eu posso fazer as artes para o Instagram do pessoal. Sabe por quê? Porque quando eu pesquisava lá o Instagram deles, o cara falava que tinha uma hamburgueria. Eu falava, fala aqui o teu Instagram. Ah, eu não tenho. Eu falava, putz, como é que eu não tenho? Caralho, malandro assim, meu filho, Então, pensou, pensei.